Olá, nós estamos dando início a esta conversa. Não temos aqui a pretensão de dizer curso, mas uma conversa com aqueles que têm um interesse muito grande nas atividades públicas, principalmente. Muita gente participou de um curso que nós fizemos em Ribeirão Pires em 2020, 2019 para 2020, fazendo um treinamento para que as pessoas que tivessem interesse em estar na vida pública, pudessem aprender como é que funciona esta máquina pública, que é bem diferente de uma máquina administrativa da área comercial, que é muito diferente da área industrial. E quando falamos em gestão, destas áreas, elas diferem demais da gestão pública. A nossa pretensão aqui é de passar um pouquinho, de informação para que as pessoas que tiverem interesse de amanhã entrarem num concurso público, para que possam seguir uma carreira dentro, do serviço público, possam iniciar este processo com um pouco mais de conhecimento. Na vida pública, nós temos, principalmente nas prefeituras, e nós vamos começar falando de prefeitura, mas isso também pode ser ultrapassado dos limites do Estado para a União, que o contexto, na realidade, é sempre o mesmo. O que muda, é claro, é a importância daquela repartição pública que você está prestando serviço ou que tem intenções de prestar o serviço. No poder público municipal há uma separação muito grande entre o legislativo e o executivo. Aquele que pretende ir para o legislativo, eu confesso a vocês que muitas vezes ele não está preparado para ir para o legislativo e pensar como executivo, porque apesar de serem poderes diferentes, mas que se diz análogos, quase que iguais, na verdade não são. Os vereadores têm uma função específica de fiscalizar atos do prefeito e apresentar, evidentemente, sugestões para que o executivo possa administrar os seus recursos. Olha bem, no passado, há muitos anos, o legislativo podia também legislar sobre matérias financeiras. Isso faz muito tempo. Depois disso, percebendo que o legislativo, trabalhando com matérias financeiras, muitas vezes prejudicava a ação do executivo, porque os pensamentos eram diferentes. O legislador, o vereador, ele está sempre muito mais ligado aos anseios da população do que, evidentemente, em legislar. Então, aqueles anseios todos faria, inclusive, se isso ainda existisse, um processo muito ruim para o executivo, que quando sai candidato para ser prefeito, ou vice-prefeito, ele tem que ter um plano de governo. E esse plano de governo, na medida do possível, não pode sofrer muitas alterações no decorrer do mandato do prefeito. E o legislativo foi, então, ao longo do tempo, deixado de lado, não podendo legislar sobre matérias financeiras. Coube, então, ao executivo fazer este trabalho. Qual é a nossa sempre dúvida muito grande? Quando alguém sai candidato para ser prefeito, alguns têm a experiência necessária por terem trabalhado fora, por ter estudado, por ter participado de outros governos. Ele ganha a eleição, vai para a prefeitura e tem, de fato, um conhecimento melhor do que aquele que sai candidato. Ele tem um chamamento popular muito grande, é um populista e tal, mas ele nunca exerceu um mandato dentro do executivo. Aí, evidentemente, ele precisa se cercar de pessoas com um grau muito grande de conhecimento e com a mesma filosofia de que talvez ele tenha apresentado no plano de governo. Muito importante que quando se ganha a eleição como prefeito, ou se conhece como é que funciona uma máquina administrativa, principalmente a financeira, ou traz para dentro do governo pessoas habilitadas com conhecimento suficiente para fazer um excelente gerenciamento
das finanças da cidade na execução do plano de governo. Se isso for feito, eu tenho certeza absoluta que todos os prefeitos que se cercarem de pessoas com conhecimento sairão dos seus mandatos com avaliações ótimas. Mas, quando você vai para a prefeitura e você não se cerca, não contrata, não traz para dentro da prefeitura pessoas com habilidades corretas para fazer um gerenciamento administrativo, eu tenho certeza absoluta também que será um governo com dificuldades, será um governo que ao término terá dificuldades, inclusive nas análises do Tribunal de Contas. Porque errar na vida pública com gestão mal feita é muito fácil. Sair de uma administração com os conceitos dentro da legalidade e a execução dentro da legalidade é um trabalho árduo que exige muitas vezes abandono da sua filosofia de trabalho para poder cumprir a legislação. E isso nem sempre a população entende ou até aceita. Vamos falar aqui então, começar, que dentro deste bate-papo, falar sobre gestão, existe a gestão na educação, que tem lá sua legislação própria, tem a gestão na saúde, a gestão no lazer, a gestão no esporte, a gestão na cultura, a gestão na administração interna da papelada, a administração de RH. Você tem uma série de departamentos e secretarias que todas estas secretarias recebem o seu orçamento para poder executar o seu trabalho de acordo com o plano de governo que foi apresentado à população. Mas há uma secretaria que se sobrepõe a tudo isso. E é preciso entender. E aí está o grande mote da gestão pública: finanças. Quando você ganha eleição e você é prefeito, se você conhecer 20% de cada secretaria, você vai também se sair bem. Por exemplo, olha, o prefeito da cidade X, ele sabe um pouco de serviços urbanos, ele sabe um pouco de obras, ele sabe um pouco de educação, de cultura, de saúde. Ele conhece 20% de cada secretaria. Isso se torna um pouco mais fácil. Mas se ele não tiver ou conhecer 100% de gestão financeira, aí a situação vai ficar muito ruim. E eu quero começar aqui explicando para vocês como é que funciona a análise econômica de uma cidade. Quando que a gente considera que uma cidade é rica? Quando que a gente considera que uma cidade é pobre? Como a gente vê uma cidade paupérrima ou uma cidade super rica, milionária? Nós fazemos uma análise muito simples, que significa qual é o valor que o prefeito tem para despender ou investir por habitante na cidade durante aquele ano. O que a gente faz? Pega o número de habitantes, tá certo? Você tem o número de habitantes, você vai dividir pelo orçamento previsto. Você dividiu pelo orçamento, você vai achar aqui um número equivalente a uma renda per capita para cada cidadão da sua cidade. Ou seja, quanto que você tecnicamente vai investir naquele cidadão. Investir como? Educação, saúde, obras de infraestrutura, área cultural, né? Você tem tudo isso. O cidadão, tecnicamente, ele consome tudo isso dentro da cidade. Muito bem. Quando você faz aqui esta operação, há um número que a gente define quando a cidade é pobre. Se este número aqui for igual a até R$ 2.500 por habitantes, por ano, até. Esta é uma cidade considerada pobre. Pobre. Se for abaixo disso, é uma cidade paupérrima. Paupérrima. Acima de 2.500, você vai até 4 mil por habitantes por ano. É uma cidade muito boa de você governar. É uma cidade rica.
Tecnicamente é uma cidade rica. Ela pode sobreviver bem sem auxílio do governo estadual, sem auxílio do governo federal. Se você ultrapassar, então, esse limite de 4, aí é uma cidade que o prefeito não precisa nem ter muitas preocupações, porque o recurso ele é considerado até excessivamente, né? Você começa a ter, por exemplo, possibilidade de dar o transporte público gratuito, você consegue dar uma educação de alto nível, de alta tecnologia, você consegue ter uma saúde exemplar, mas estes valores aqui não pertencem a todas as cidades. Eu queria trabalhar aqui com cidades que recebem, na média, R$ 2.500 a R$ 3.000 por ano, por habitante. Você pode estar perguntando, mas esse cálculo significa o quê? Eu costumo dar um exemplo assim, olha, uma criança na escola municipal deve custar em qualquer cidade, mas principalmente nessas em que eu conheço, custa aproximadamente R$ 10.000 por ano. Você fala, mas como é que custa tanto dinheiro uma criança numa escola pública? Você põe o custo do professor, os encargos, o uniforme, a merenda, o material escolar, o transporte. Quando você somar tudo isso, esta criança no final do ano, ela custou para o poder público local aproximadamente R$ 10.000. O que é que isso significa? Se você tem uma arrecadação de 2,5 por habitante, você precisa de 4 pessoas que não vão se utilizar de absolutamente nada do poder público só para pagar o custo daquela criança na escola. Imagina vocês transportando isso para a saúde. Quanto custa, né, aquele cidadão que vai num posto de saúde, vai numa UPA, vai num hospital público? Quanto custa aquilo? Aquilo tem um custo altíssimo. Neste caso, principalmente, você tem um repasse do SUS. Os repasses dos governos, tanto estadual quanto federal, nunca cobrem ou nunca cobriram 100% do que representa aquela pessoa dentro de uma escola pública ou dentro de um sistema de saúde. Nunca cobriu. E nunca vai cobrir. Porque o bolo do governo federal, o bolo do governo do estado, o fundo, né, os fundos criados, nem sempre serão possíveis de serem distribuídos com igualdade para as cidades. E quem estiver me vendo aqui e me ouvindo, você não pode olhar só para a sua cidade. Você tem que estar olhando, por exemplo, que este país tem perto quase 6.000 municípios. Alguns paupérrimos que sobrevivem apenas das liberações dos recursos da União, dos recursos que o Estado tem. Então, quando você estiver pensando na sua cidade, você está vendo esse vídeo aqui, você está dizendo, olha, eu estou pensando aqui na minha cidade não é assim. Bom, é claro, nós vivemos numa república aqui, nós somos um país, nós não isolamos, por exemplo, nenhum estado, né? Nós não podemos isolar nenhum município. De certa forma, alguns têm que contribuir para que os outros não fiquem tão distantes, né, uns dos outros. Somos todos brasileiros. Então, esta análise de que não há uma cobertura de 100%, por conta de que o país é muito grande e essa distribuição é muito difícil. Então, voltando para a nossa cidade, se você tem todas essas dificuldades para você trabalhar, o que é que você tem que fazer? Você tem que saber organizar o orçamento da cidade. Você tem que especificar quanto eu posso gastar na saúde, que percentual da minha receita eu posso gastar na saúde, que percentual eu posso gastar na educação. Nesse caso, tem percentuais mínimos. Quanto eu devo gastar em cultura, quanto eu devo gastar em esporte, quanto eu devo gastar em lazer, quanto eu vou gastar nos serviços urbanos, da manutenção da cidade. Essa organização depende muito do conhecimento das pessoas que vivem
né, que vivem a cidade, para saber distribuição do orçamento. Se você fizer isso direitinho, a tua margem de erro fica muito pequena. Direitinho fica pequena. Agora, se você fizer um orçamento super aviltado, vai arrecadar, por exemplo, na verdade, 400, 500 milhões. 500 milhões, só para a gente arredondar. Mas você faz um orçamento do gasto de 700. Aí você tem aquele prefeito que fala assim, não, meu orçamento é de 700, eu vou mandar bala aqui. Eu vou fazer o serviço, faz o empenho, o dinheiro não existe, deixa isso para lá. O que é que você está fazendo? Você está endividando a cidade. Este é um dos maiores erros do gestor público. Ele não tem a preocupação da governança da cidade. Ele quer executar e não se importa do que vai acontecer no futuro. E muitas vezes, eu já vi isso muito, os prefeitos olham o orçamento, interessante, né? Tem prefeito que ele começa a fazer o orçamento pela despesa. Ele fala, olha, eu quero gastar tanto em saúde. Ele vai somando, tanto em saúde, tanto em educação, tanto nisso, tanto naquilo. Ele apresenta uma série de trabalhos que vai dar lá 600, 700 milhões. Aí ele tem que achar receita para isso. Olha que erro. Ele precisa achar a receita, porque ele tem que cobrir aquilo. A receita é sempre igual à despesa. Se você faz pela despesa primeiro, e ela deu um número fantástico, você tem que achar dinheiro para cobrir aquela despesa. Aí vem o teu secretário e diz assim, olha, o nosso ISS, por exemplo, né, o nosso ISS vai ser só de 30 milhões esse ano. Aí o prefeito fala assim, não, bota 60 aí, que nós vamos conseguir arrecadar. O secretário, né, normalmente é correligionário do prefeito, bota os 60. Olha, o ICMS aí projetado pela Secretaria da Fazenda do Estado vai ser só de 100 milhões. Não, põe uns 120 aí que vai melhorar a produção. Aí ele começa a achar números que verdadeiramente não existirão. Quando ele faz isso, o final vai ser catastrófico para a cidade. E é comum, quando o prefeito entra e diz assim, olha, peguei a cidade com 250 milhões de dívida. É verdade. Porque sempre se trabalhou com um dinheiro que não existe, mas uma despesa que existe. Isto é um erro fatal para as cidades. Os novos políticos, ou os políticos que têm uma ideia muito mais dentro da seriedade, tomam muito cuidado com isso. Aqueles que se elegem, mas não têm este tipo de responsabilidade nem conhecimento, a responsabilidade fiscal, vai levar a cidade a um desastre. Eu aconselho, normalmente, quando as pessoas me perguntam, de que as despesas a serem catalogadas sejam aquelas despesas que você não se livra dela de jeito nenhum. Primeiro você tem que começar por estas despesas. Por exemplo, você consegue se livrar de pagar a coleta de lixo? Não. Então você tem que pôr isso lá, o valor real. Você consegue se livrar do aterro sanitário? Não. Você vai lá e coloca aquilo lá. Você consegue se livrar, por exemplo, não é, do pagamento dos professores, do pagamento dos médicos, da folha de pagamento dentro de todo o padrão da administrativo? Não. Se você tiver um sistema de transporte público deficitário e você precisa fazer uma reposição, você se livra daquilo? Não. Então você vai colocando. O que é que eu aconselho? As despesas obrigatórias. Comece por isso. Comece por isso. Olha, eu tenho despesas obrigatórias. Se você começar por despesas obrigatórias, você vai enumerando. Você vai observar em alguns casos que você, na soma das despesas obrigatórias, você já preencheu o teu orçamento. Aí, veja bem a sua situação. Se essas despesas obrigatórias aqui, você não pode se livrar delas, não invente outras despesas sem ter a cobertura
garantida. Por exemplo, olha, despesas obrigatórias eu tenho tanto e eu não tenho mais dinheiro para fazer investimento. Aí você vai lá e fala assim, não, mas eu preciso... Exemplo aqui, né? Um exemplo banal que hoje nem se pode mais. Ah, eu quero canalizar este córrego aqui, porque no bairro lá eu prometi durante a campanha canalizar esse córrego e tal. Quanto custa? Custa 1 milhão. Você tem esse 1 milhão? Não, mas você bota lá. Você bota lá, que você quer, vai canalizar. Onde você vai buscar esse dinheiro? Com emenda de deputado. Você vai buscar esse dinheiro com programas do governo federal, do governo estadual. São recursos que podem vir, mas são recursos que podem não vir. Durante o ano, se ainda não conquistou o recurso, por exemplo, mas você faz uma transferência dessa despesa obrigatória para cá, para executar uma obra chamada política, de promessa, e o dinheiro não vem, você tirou o dinheiro da despesa obrigatória, você criou o déficit. Déficit rejeita a conta. Déficit acima de 3, 4, 5% hoje receita a conta. Então, fazer a gestão do recurso público exige de você uma seriedade tão grande, mas muito grande, que se você fugir dela, você estará fadado a levar uma cidade para uma... Tecnicamente não existe, mas seria uma falência, né? Porque o poder público não vai fazer recuperação financeira, não vai à falência, ninguém decreta a falência de cidade. Você entrega a cidade numa situação muito difícil para outro gestor, né? Então, não faça isso aqui. Faça uma coisa bem séria, despesas obrigatórias, ipsis literi, quanto precisa para cobrir as minhas despesas obrigatórias. Merenda escolar, é despesa obrigatória, você não pode fugir dela. Quem tem escola municipal, dá uniforme, você não pode fugir dele. Compra de material escolar, você não pode fugir. Transporte escolar, você não pode fugir. Então, estas despesas obrigatórias devem ser as primeiras elencadas. E como é que eu vou cobrir? Vou cobrir pelo repasse do ICMS, vou cobrir pelo FPM, eu vou cobrir pelo ISS, eu vou cobrir... Você tem as receitas e previsões de receitas para cobrir. Claro, aí você fez isso daqui, você percebe que você tem lá um saldo para fazer investimentos. Aí é que você vai trabalhar em cima do teu plano de governo. Plano de governo. Se você prometeu canalizar esse riacho, está no plano de governo, eu aconselho ir lá e fazer. Se você não prometeu, não está no plano de governo, vá primeiro no plano de governo. Eu sempre usei uma estratégia. Plano de governo, eu sempre coloquei menor do que a minha capacidade de realização. Eu aconselho isso. Quando você faz a campanha, olha, eu estou entregando meu plano de governo. Eu estou entregando aqui o meu plano de governo. Meu plano de governo consta aqui 4 novas escolas. Aí você bota 4 novas escolas. Você não tem o recurso para fazer esse investimento. Você só consegue 2. Você vai ser lembrado porque não cumpriu o seu plano de governo. Mas se você coloca, sabe que precisa de 4, que há uma possibilidade de ter 4, mas você tem um recurso para 2, coloque para 2. Se você tiver uma receita, capacidade, que te capacite a fazer as 4, a população vai entender o seguinte, ele prometeu 2 e fez 4. Ele prometeu não fazer UBS, mas fez 2 UBSs. Ele não prometeu isso, mas fez isso e mais aquilo. Esta é a gestão que a população mais gosta. Promessas dentro do padrão financeiro. Promessas dentro deste padrão financeiro. E excesso de execução por você ter financeiro para suportar isso. Então, quando você for fazer o teu plano de governo, traga alguém de finanças que faça uma análise dos orçamentos anteriores e até daquilo que os prefeitos anteriores publicaram e que realizaram ou não realizaram.
Para que isso aconteça muito bem dentro assim do padrão da seriedade, do padrão da legalidade, é importante a escolha das pessoas que vão fazer o teu plano de governo e que vão estar com você em cada uma das áreas. É o conhecimento. Um bom executor de plano de governo, um bom orçamentista, ele conhece de finanças, né? Ele conhece de inflação, ele sabe o que está acontecendo no mercado, ele sabe, ele imagina o que vai acontecer no parque industrial que aquela cidade tem ou não tem, ou no parque comercial que aquela cidade tem ou não tem. Ele consegue, se não 100%, pelo menos pensar um pouquinho a mais do que aqueles que não entendem absolutamente nada e vão mandando escrever isso lá no livro do plano de governo. Então, que conselho a gente tem que dar sempre para as pessoas? Olha, procure um profissional para fazer esse tipo de elaboração. Faça isso que você vai perceber como será fácil governar a sua cidade. Primeiro, a transparência. Você vai estar dando para a população uma coisa que é possível realizar. Segundo, a seriedade. Você não vai levar esta cidade a uma decadência financeira capaz de inviabilizar os próximos governos. Porque aí seria um egoísmo muito ruim. Eu faço bom, mas o outro faz ruim. E depois eu vou voltar para consertar o que o outro fez. É por isso que muitas vezes as cidades elas dão um passo à frente e depois dão 2 passos atrás. Porque tem o período da recuperação. E a recuperação será sempre financeira. Como organizar as finanças de uma cidade. Isto não é para amadores. Não é para amadores. Isto é para profissionais. Eu costumo até dizer aqui que um bom governo municipal ele tem 3 secretarias fundamentais que exigem conhecimento. Uma delas é o jurídico. Você tem que ter um excelente jurídico, aquele que não te deixa errar. As leis todas modificadas a cada mês, a cada dia, elas precisam ter alguém que tenha um conhecimento muito grande para que você não erre. Segundo, isto não está numa ordem aqui, o grau de importância é o mesmo, é o financeiro. Este é o que te permite estar dentro da legalidade, fazer investimentos, não levar a cidade para um buraco. Este é muito importante que tecnicamente conheça tudo isso. E você tem um secretário de governo, aquele que consegue entender os 20, 30% de cada secretaria, mais ainda o entendimento político de como funciona a política. Se você tiver este tripé garantido, os outros pés, né, deste banco podem ter menos conhecimento. Importante seria que fossem todos iguais, mas você, né, estaria calcado nesses 3. Se esses 3 tiverem estrutura para suportar o peso da sua administração, você vai embora. Claro que eu não quero dizer aqui que na educação você possa botar qualquer um, ou na área de obras possa botar qualquer um, não. Cada setor desse precisa o cara que conheça, precisa a pessoa que conheça, precisa a pessoa que esteja ativamente ligada nas leis, nas regulamentações, estas leis que se modificam a cada tempo, resoluções de ministérios, resoluções de governo estadual, mudança na política, como é que se processa tudo isso. Mas você pode, de certa forma, nesses setores, ter um tempo para o aprendizado. Mas nesse tripé não há muito tempo para aprendizado, porque 4 anos, né, de governo passam muito rápido. E se você cometer um erro num mês, você leva 2 para consertar. Agora, se você não errar nada, você vai ter um crescimento. A tua curva é ascendente, sempre ascendente. Então, a gestão pública exige que você goste disso, tenha cabeça para isso. E eleição, né, tanto faz a forma que você vai fazer, com que você vai, se você vai ganhar, não vai ganhar. A governabilidade é que é importante. A governabilidade que é importante. Eu muitas vezes aconselho aqui aos meus amigos que são candidatos, né,
que vão candidatos e querem ir lá e sacrificar o adversário que saiu, mutilar, né, enterrar, vão com vingança, não terminam obras de que foram deixadas porque fulano é que estava fazendo. Eu não dou absolutamente nenhum conselho desse tipo, porque eu penso na população. A população não sabe muitas vezes, não tem nem obrigação de saber o que é que está acontecendo dentro de uma administração. Mas você precisa pensar nela. Você precisa pensar nela. E se você pensar nela direitinho, na saúde, na segurança, na educação, no bem-estar do cidadão, o governo será bom. Se você vai para o governo com as intenções de mutilar adversários, mutilar os seus antecessores politicamente, eu acredito que isso não seja a solução melhor para a cidade. Por isso é que a análise financeira, essa que nós mostramos aqui, significa o conhecimento da capacidade de gerenciamento que você vai ter na sua cidade. E não faça numa cidade que arrecada apenas R$ 2.500 por ano por habitante, e que eu chamo aqui de cidade pobre, sem demérito nenhum, é uma cidade pobre, não faça nessa cidade obras mirabolantes, sem função social, para deixá-la grande, aparentemente grande. Faça nessas cidades obras para a população. Uma cidade só será boa se as pessoas que moram nela gostarem dela. Então faça a cidade para o seu habitante. Para você fazer cidade para o seu habitante, você tem que ter aí um mínimo de conhecimento de gestão pública e cercar-se de um grupo de pessoas que tenham também conhecimento do que é a gestão pública. Mas sempre a gestão pública pensando inicialmente finanças. Minhas obrigações, a minha receita e como é que eu vou conduzir a cidade para aquilo que eu não tenho cobertura financeira para executar inicialmente. Eu sempre aconselho, né, para estas cidades mais pobres, trabalhar com o mínimo de secretarias possível. Não contemple, é duro dizer isso aqui, olha, não contemple politicamente as pessoas que te ajudaram a vencer a eleição, abrindo espaços dentro do poder público para acolher sem sustentação financeira para suportar aquilo. Apenas respeite-os, porque você não chega lá sem eles. Mas na hora de trazer para dentro, pense bem, porque você poderá estar criando custeio de uma máquina sem resultado para a população. Qualquer coisa de alto custeio na máquina, qualquer coisa que você tenha alto custeio na máquina, você tem a certeza absoluta, você tem que achar cobertura financeira para aquilo. E se você não encontrar cobertura financeira para o alto custeio de coisas que você inventou ou que você trouxe para dentro do seu governo, você vai ser deficitário ao final do ano. E se você começar a gerenciar déficit, você vai fazer mau governo. Então, esses são os conselhos que eu sempre vou dar, que eu sempre vou ilustrar, que eu sempre vou levar para aqueles que querem de fato fazer uma boa gestão. Não façam loucuras fazendo gestão pública, não há necessidade disso. Existe uma população que está ávida para ter gestores públicos com conhecimento e transparência. Ou seja, informe as pessoas por que a sua cidade não comporta a execução de determinadas obras. Eu acho que se você fizer isso, você vai ser um bom prefeito, será com certeza um bom político e terá uma carreira muito grande pela frente. Eu acho que talvez tenha ajudado um pouquinho aí você a pensar de como vai proceder depois que você ganhar a eleição. Porque às vezes é mais fácil ganhar a eleição do que fazer gerenciamento da cidade. Não é? Ganhar a eleição é um momento, mas depois você tem todos esses encargos aí para serem dimensionados ou redimensionados para você fazer gestão da sua cidade. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado um pouquinho disso que eu falei e eu espero que a gente possa se encontrar um pouquinho lá na frente, se por acaso a gente pegar casos específicos para falar.
Tá bom? Um grande abraço.